Senhor meu Deus, queremos glorificar ao Senhor mais uma vez, pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia, por mais esse grande privilégio que o Senhor nos dá de poder compartilhar da sua tão preciosa palavra com os seus filhos que nos prestigiam com sua audiência. Abençoa cada um deles, que possamos todos nós aqui, um aprendendo com o outro, aprender a ouvir e guardar a sua palavra em nosso coração. Toma a direção de Jesus, a gente pedimos e agradecemos. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, começamos mais um EBD de cara a cara, e é com grande satisfação que cara a cara aqui comigo está o presbítero, o professor Samuel de Barros. A paz do Senhor, Sá. A paz do Senhor, professor Gerson, a paz do Senhor, nossos amigos que nos acompanham nesses estudos, é um privilégio estar mais uma vez com vocês aqui. Amém. Deus abençoe a sua vida, professor, que está aí conosco nessa assiduidade, nesse ciclo do ensino, esse primeiro trimestre de 2015. Hoje estudaremos a lição de número 3, e o título da lição é da seguinte forma: Não terás outros deuses. E como textual, o comentarista da lição, ele colocou ali o capítulo 6, o versículo 4 de Deuteronômio, dizendo: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Eu vou repetir: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E como verdade prática, o comentarista da lição ele traz o seguinte pensamento para nós: o primeiro mandamento do Decálogo é muito mais do que uma apologia ao monoteísmo. Trata-se da soberania de um Deus que libertou Israel da escravidão do Egito. Que maravilha, professor Samuel. No decorrer do estudo dessa lição, a gente viu o quanto é maravilhosa os assuntos abordados por nosso querido comentarista Ezequias Soares. E vamos aprender muito aqui hoje, né? Sim, mais uma vez é uma lição recheada, com muitos detalhes importantes para nós aprendermos aqui da Palavra de Deus. Perfeito. Professor, nós já vamos entrar então na explanação dessa lição. Ele entra aqui na introdução, dizendo que o primeiro mandamento ele vai além da proibição à idolatria, né? Ela é contra o politeísmo, e seja em pensamento, seja em palavras, né? E o propósito é levar Israel a amar e temer a Deus e adorar somente a Ele com sinceridade. O que a gente aprende aqui, professor Samuel? Porque ele entra aqui já no primeiro tópico, falando da autoridade da lei, a forma introdutória do decálogo, as partes do concerto, o Senhor do universo. Ele vai tratar aqui esse primeiro tópico. O que o Senhor separou aqui que nós vamos aprender e compartilhar com nossos queridos professores? A primeira coisa a destacar aqui, na introdução ele traz um fato interessante, certo, que ele fala sobre o direito de propriedade. Então, o Deus que dirige a sua palavra àquele povo não é um ser qualquer. Perfeito. É o Deus que tirou Israel da escravidão no Egito. É esse Deus aí que está escrevendo essas leis. Então, é alguém com direito, com autoridade, com poder, né? Com direito à propriedade. O povo é dele. Então, ele se preocupa, então ele vem essas leis, vem essas regras, mas aqui destacando na introdução o direito que Deus tem sobre o povo, que ele libertou o povo que era escravo no Egito. Então ele tem o direito legal de exigir, de colocar aquilo que ele vai colocar aí, então, a partir desses tópicos da lição. Aqui fala da autoridade da lei, e na lição ele fala assim, né, é destacado em Êxodo 20, então falou Deus todas estas palavras. Então, é uma palavra que vem de Deus mesmo com relação ao povo de Israel. Não é uma coisa que Moisés coloca aleatoriamente, eu prefiro assim. Não é o que Moisés prefere, é o que Deus quer que seja feito. Então, a autoridade da lei, ela vem de Deus, né? O próprio Deus é quem diz essas palavras ao seu próprio povo, nesse tratado, nessa aliança. Então, nessa primeira parte da lição, quando ele fala sobre a autoridade da lei, a gente destaca aqui essa autoridade de Deus, esse direito à propriedade que Deus tem para se dirigir ao povo de Israel. E a fórmula introdutória é isso. Então falou Deus. Nenhum outro regimento legal no planeta segue essa linha, né? Todos os ajuntamentos de lei, enfim, pode trazer todos do mundo que tiver, né? O próprio Hammurabi, nenhum vem com essa autoridade
então disse Deus. Não existe isso, né? Só nesse caso aqui, o próprio Deus dizendo. Então a Bíblia é o livro que tem sim essa autoridade de Deus. Então não é qualquer um quem escreve, é o próprio Deus quem diz essas palavras. Então essa sentença é introdutória, né? Então o professor cita aqui o rabino, né? Um rabino que ele fala: nós não temos um segundo exemplo de tal sentença introdutória. Ou seja, não há literatura no planeta que traga para si essa autoridade. Não tem literatura no mundo que se atreva a dizer isso. Perfeito. E até Deuteronômio capítulo 5, quando Moisés faz a repetição dessas leis, ali já não era o próprio Deus falando ali com o povo, já era a participação de Moisés, né? Sim. Nessa questão do próprio Deus dar a lei ali, se encarregar de fazer isso. Então, essa fórmula introdutória, essa expressão, ela é fantástica, ela é importantíssima a ser destacada. Esse modo introdutório, não tem outro exemplo disso, uma outra literatura que traga essa introdução, somente a própria palavra de Deus. Depois ele fala aqui sobre as partes do concerto, né? Essas palavras são a fonte da autoridade divina da lei e o prefácio de todo o decálogo. Então, ele destaca, faz apenas uma divisão aqui das partes dessa aliança, desse concerto, desse tratado. E no terceiro tópico da parte 1, ele fala sobre o Senhor do Universo. E também destaca aqui o autor a tentativa que existe das pessoas quererem regionalizar Deus, como se Deus fosse um Deus tribal, de um povo só, né? Então, mas essa tentativa de querer assim regionalizar Deus, ela não é só do povo antigo, ela não é só de alguns grupos. É muito comum esse sentimento, a pessoa querer regionalizar Deus, né? A gente vai ver, por exemplo, a nação de Israel, o tamanho do Estado de Israel, em termos territoriais, dá mais ou menos o estado de Sergipe aqui no Brasil. Perfeito. É muito pequeno. Imagina Deus ficar, como se você falasse: Deus, tem o universo e tem o planeta, mas fica aqui em Sergipe. Não tem como, né? A presença de Deus enche toda a terra. A própria nação, o próprio povo de Israel queria tentar regionalizar Deus, como se Deus é nosso, Deus é nossa propriedade. E Deus não é assim, né? Deus não está preso a um povo, nada disso. Mas se Deus não está preso a um povo, por que ele escolheu então a nação de Israel? Ele escolheu a nação de Israel não por gostar mais de Israel, né? Mas ele gosta mais de Israel do que do Japão, do que do Brasil, ou de qualquer outro país do mundo, dos africanos. Por quê? Porque Deus escolheu Israel? Porque Deus trabalha com referência, com modelos, né? Então, quando Deus escolhe Israel, a ideia de Deus é que Israel servisse de modelo, de exemplo para outras nações, né? Por isso ele escolhe Israel. O próprio Jesus chegou a dizer certa vez, ele falou assim: olha, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, destacando que ele tem um povo e que não se limite àquele povo. Isso está em João 10,16. Não se limita a uma nação, a um grupo só. E se Deus não se prende a uma região, Deus não se prende a um grupo, isso quer dizer também que Deus não se prende a uma igreja, né? Não só essa igreja X vai ser salva. Tá, então quem nasceu antes dessa igreja existir vai tudo para o inferno, então não tem sentido, né? Só os irmãos que são da Assembleia de Deus vai ser salvo. Então quem nasceu de 1900 para trás está perdido, só vai entrar quem, que foi a hora que surgiu a Assembleia de Deus. Então Deus não está preso a região, a lugar, a pessoas, não. E também não está preso a denominação de igreja. Mas Deus vai salvar a gente lá da Deus de Amor? Claro que vai. Mas Deus vai salvar alguém lá da Igreja Batista? Vai. Então, Deus não está preso, irmão, a uma denominação. Deus, uma vez alguém disse assim: Deus não está preso a um grupo. O Philip Yancey, numa certa ministração, ele fala assim: quando Deus vê que não deixaram de dar atenção ou de buscá-lo num certo lugar, ele usou essa expressão: Deus pega as suas malinhas e vai para outro lugar. Né? Não foi isso lá nas cartas escritas às igrejas da Ásia, né? Igrejas fantásticas, fundadas pelo ninguém menos que o próprio apóstolo Paulo. Mas quando aquelas igrejas esfriaram, cadê Deus lá? Deus veio para outra região, onde estavam buscando a Deus. Deus não se prende a lugares, a denominações e a pessoas, o que não quer dizer também que você pode estar em qualquer lugar. Então eu vou ficar nesse grupo aqui que... Não, tem que ver muito bem onde que você está entrando, né? Isso não legitima, né? Então eu vou ficar nesse grupo aqui
do kardecismo aqui, então Deus está em tudo quanto é lugar. Não é isso que estamos dizendo. Estamos dizendo assim que Deus não se prende a nenhum grupo, a nenhuma pessoa, a nenhuma região. Deus, ele está em todos os lugares. A lição combate aqui, a lição coloca a questão do Senhor do universo. Então Deus não está preso a uma região. É inconcebível nós imaginar que Deus fosse ficar preso a uma região só. E, professor Samuel, em cima de tudo isso que o senhor vem comentando, e a gente foi pesquisar no decorrer da lição, para nós fecharmos aqui esse primeiro bloco, na questão das partes, né, destinatário dessa lei era o povo de Israel, Deus era o promulgador daquela lei, né? E o Senhor do universo. Então existe um princípio básico para estudar uma lei, que o tipo de lei que uma pessoa faz, ela revela a personalidade daquela pessoa, ela revela aquela pessoa que está editando uma lei, ela revela quais as características daquela pessoa. Um exemplo, se o PCC fosse editar uma lei hoje, o PCC pode editar uma lei, ele ia legalizar roubo, assalto, tudo quanto é coisa errada. Por quê? Porque a conduta, o interior daquele editor daquela lei, o coração de quem está editando ali, já estava corrompido. E Deus jamais ia autorizar a idolatria, e nós vamos ver no decorrer do decálogo, Deus jamais ia autorizar a questão de matar, de cobiçar as coisas, porque a essência de Deus é santa, é pura. Então está revelando aqui quem era Deus, de forma... Uma das coisas que a gente aprende aqui, professor Samuel, é que além da lei, ela expor o erro, ela além de expor o pecado do povo, estava revelando também a essência de Deus, revelando quem era Deus para o povo. E Deus não estava podando eles, porque eles não tinham regras. Perfeito. Não tinham, se Deus não amasse Israel, Deus é amor, como assim Deus é amor e coloca regra? É porque Ele é amor que Ele coloca regra. O ser humano não sobrevive sem regra, irmãos. Imagine se cada um fosse... Tem que ter regra para tudo, tem que ter regra até para fazer uma casa, regra para fazer um banco, né, de construção, regra para dirigir um carro, regras no trânsito. Perfeito. O ser humano, se não tiver regra, ele se mata, ele morre. Porque é o único ser humano, vamos dizer, numa linguagem social, é o único animal, digamos, numa linguagem sociológica, né, que não sobrevive sem ter regra. Não tem como. Então, se Deus não coloca uma lei para Israel, que estava saindo do Egito aqui, se reorganizando como nação, se Deus não põe uma regra para esse povo seguir, não tinha nação de Israel hoje. Cada um ia para um lado. A cultura ia desaparecer, eles iam se tornar misto com outros povos. A questão do culto deles ia se corromper, porque eles iam querer seguir o ritmo de culto de outras nações. Quer dizer, com Deus colocando as regras como foi, ainda a gente vê como que foi difícil para Israel sobreviver em várias situações da história, né? Eu me lembro de uma charge onde aparecia 2 desenhos, professor Gerson, e aparecia um personagem, um desenho que falava assim: o que é isso? Cheio de regra aqui, cheio de lei, eu vou pular fora. Aí quando ele pulava fora, no outro quadrinho aparecia um bonequinho e falava assim: não são regras, não são somente regras, é uma tela de proteção. Daí quando ele pulava, ele caía num penhasco. E era bem isso, se Israel não tivesse as leis para seguir, eles cairiam no penhasco, com certeza. Com certeza. Né? Então aqui mostra que Deus estava preocupado. Aqui Deus não está só podando, Deus vai ensinar a respeitar pai e mãe, como veremos nas próximas lições, que é uma situação tão carente hoje. Como que a essência, como o nosso professor Gerson bem colocou, a lei mostra a essência do legislador. Ele está preocupado com algo bom, não mate, não roube. Isso é mal. É mal um Deus que pensa assim. É mal alguém que chega e fala: viu, não faça mal para o próximo. Ora, não cobice a mulher do próximo. Não mate ninguém, não roube. É cruel um Deus que seja assim? Se todo mundo seguisse um Deus cruel assim, o mundo não estava do jeito que está hoje. Né? O mundo não estava tão ruim como está hoje. Gente matando gente. Há pouco tempo atrás o Estado Islâmico publicou, faz 3 dias, eles ensinando uma criança a matar outra pessoa, porque não seguiu a fé islâmica. Quer dizer, isso é amor então. É esse amor que o mundo precisa. Né? Então, irmão, o verdadeiro Deus não tem condição. E não me venham falar que Alá é Deus. Não é Deus. Alá não é o mesmo Deus que nós seguimos. O que nós seguimos é um Deus pessoal. É um Deus pessoal que se relaciona, que tem filho, que fala de graça. Não tem condição.
Então, vemos que na lei aqui vemos a essência do legislador. Ele está preocupado com nada mais, nada menos que o bem da nação. Às vezes pensamos que Deus é cruel. Às vezes pensamos que Deus quer... Deus está de brincadeira comigo. Deus está... Não é possível um negócio desse. Não está de perseguição, né? Então, tem um texto em Jeremias que fala assim: bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal. Deus frisando que Ele quer o nosso bem. Então, quando Ele coloca aqui na lei e exige para si que Ele é Deus único, ele não quer que no coração da nação de Israel tenha espaço para mais nada, né? Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, né? Então, nesse primeiro mandamento que vai falar aqui, Ele não quer dividir, é o único dízimo que Deus não aceita, né? Que é o dízimo do nosso coração. Ou somos 100% de Deus ou não pertencemos a Ele, né? Então ele quer ser Senhor de nossa vida. E quase não se fala de Deus como Senhor, né, professor Gerson? Quase, professor. Hoje, quando se prega, se fala assim: quem quer receber Jesus como seu amigo, né? Quem que não quer um amigo? E às vezes esquece também que Ele é o Senhor. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Não só o amigo, não só um conselheiro, não só um consolador, mas Ele é o nosso Senhor, né? E aqui na lição fala: é legítimo, e é legítimo o senhorio de Deus sobre Israel, da mesma maneira que o Senhor Jesus tem o direito de reinar em nossa vida. Porque se nos livrou do pecado, nós éramos escravos do pecado, todos nós. Mas eu nasci no lar cristão. E daí? Você também era escravo do pecado. Eu nasci no lar cristão também. Eu também era escravo do pecado. Todos nós éramos escravos do pecado, né? Então, quando Ele nos tirou do pecado, Jesus agora tem o direito de reinar sobre a nossa vida também. Da mesma forma como Deus com relação a Israel, assim nós com relação a Jesus. Perfeito. E interessante, professor Samuel, quando a polícia ela vai estourar um cativeiro e tem aí questão de a pessoa é passível do crime de cárcere privado, né? Então a polícia, quando ela vai estourar um cativeiro, a primeira coisa que ela vai de encontro é com a vítima. É com aquela pessoa, quando ela estoura um cativeiro, a primeira coisa que ela vai de encontro é com a vítima. E ela já trata de se identificar, professor Samuel, dizendo assim: olha, eu sou o seu libertador, aqui é a polícia. Por quê? Para ter esse conhecimento da vítima com aquele libertador, e ali ela passa a tomar confiança naquele libertador. O ponto de referência dela, a partir daquele momento até que ela saia do cativeiro de uma forma integral, é o libertador dela, é aquela pessoa que se identificou para ela e falou: eu vou te libertar agora eu sou o seu libertador. E foi isso que Deus fez para o povo. Deus estava propondo uma liberdade para o povo em detrimento de mostrar a lei para ela, né? E para isso Deus precisava de quê? De se apresentar para o povo. Foi por isso que Deus se apresentou daquela forma mirabolante ali no Monte Sinai, porque o povo ainda não conhecia Deus, né? Mas o povo precisa desse choque, tem hora, porque senão, para ter razão, para o povo cair na razão deles. Tem hora que Deus usa de recursos naturais, né? Raio, trovão. Tem hora que Deus usa até a morte para ver se o povo acorda, para ver o que vocês estão fazendo, né? Então, mas tudo isso, não vejo um Deus assim, que não ama, um Deus não preocupado com o povo, por ser tão rigoroso assim, né? E às vezes confunde-se muito liberdade com libertinagem, como alguém fala, né? Não é porque Deus priva de fazer alguma coisa que Deus está odiando aquela pessoa. Um pai que fala para o filho: filho, não faça tal coisa, não chegue tarde em casa. Esse pai não ama o filho, né? Esse pai não gosta do filho, esse pai quer mais o bem do filho mesmo, justamente por privá-lo de algumas coisas, né? Que lá na frente o filho vai entender: puxa, olha só, era isso que agora entendi por que ele me proibia de fazer algumas coisas, né? Então, professor Samuel, nós entraremos agora no segundo tópico dessa lição, né? O primeiro mandamento. E o que a gente aprende aqui? Uma lição maravilhosa que a gente vai ter aqui um código monoteísta, a idolatria do Egito, e como Israel preservou o monoteísmo de Abraão, né? O que a gente aprende? Aqui o nosso autor menciona um código monoteísta, né? E no livro, o pastor Ezequiel Soares menciona os 3 tipos das principais formas de adoração no Antigo Oriente Médio. Ele menciona o politeísmo, enoteísmo e a monolatria, né? Que eram os 3 principais formas de adoração do paganismo no Antigo Oriente Médio.
Pois bem, dentre esses outros dois que existiam na época, que era o politeísmo, que era a questão de adorar a vários deuses, e a gente fala mais sobre isso, o enoteísmo, que é aquela filosofia que acredita então que existe um Deus, mas existem outros deuses também, mas um Deus é superior aos outros, né? Então, o enoteísmo, ele crê que exista outros deuses além de um, mas um é o superior, né? Pois bem, e no seguinte, que seria o monoteísta, né? O pensamento principal do primeiro mandamento abrange a singularidade e exclusividade de Deus, né? Porque não admitir um outro Deus além do Deus de Israel. Mas aí entra aquela questão, né? Existem outros deuses ou não? Existe ou não? Porque se não existe, por que as literaturas os mencionam, né? Claro que existem, cada religião vai adotar a sua divindade, enfim, o politeísmo vai adotar os seus objetos de culto. Na Indonésia, se não me engano, eles têm milhões de deuses que eles adoram, né? E tudo. Adoram a vários deuses, o sol, a chuva, o vento, enfim. Mas nós, a partir do princípio do Decálogo, o Decálogo não admite a existência de outros deuses, né? Ele parte desse princípio. Não terás outros deuses, né? Outras nações podem ter deuses, mas o Decálogo ele não reconhece que exista outros deuses, né? Só Deus é o Senhor, é o único Deus. Então, o Decálogo não aceita, ele não abre espaço para a existência de outros deuses, somente o Deus de Israel, o Deus Senhor Jeová. Então, é o monoteísmo, não existe só apenas um único Deus, né? Ainda que outras religiões os aceitem, é óbvio que a gente respeita e tudo, mas nós não cremos que algum tipo de imagem de algum objeto de barro, seja lá de qual for, vá ter poder para fazer ou realizar alguma coisa, né? A Bíblia não reconhece outro Deus além do Senhor, do Deus de Israel. Então, de forma alguma, admite-se outro Deus na Bíblia, né? Apenas um, é o monoteísmo. Não tem como... mas isso não é falta de respeito com outras religiões? Não, é o que a Bíblia coloca, né? Pode-se cada religião seguir os deuses que seguem e tudo, isso aí é uma questão filosófica, cultural, enfim. Mas nós cremos em somente um Deus, né? Para nós, nenhuma imagem de escultura, nada disso tem um poder de curar alguém, nada disso. Somente Deus pode curar, né? É assim que nós cremos, só Deus. Só o Senhor salva, só o Senhor, Ele merece nosso culto, nossa adoração. Só o Senhor é Deus, né, professor? Só o Senhor é Deus. E interessante que esse monoteísmo herdado do patriarca Abraão, ele sai ali de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, né, professor Samuel? Cheio do paganismo, né? E o comentarista da lição, ele faz a citação na lição, dizendo que o povo, os filhos de Jacó, né, o Israel, só foi lá no Egito uma terra pagã, só foi preservar esse monoteísmo devido a eles terem ido habitar numa terra em que os egípcios, eles consideravam uma terra ali, pastores iam para aquele lugar reservado, retirado do meio da sociedade, porque era discriminado por eles serem pastores, né? E por conta disso, isso já estava dentro dos intentos divinos, porque Deus ele é soberano na sua forma de agir, leva o povo de Israel para a terra de Gozém, e eles ficam ali. O comentarista da lição comenta dizendo que esse monoteísmo foi preservado, essa herança monoteísta de Abraão foi preservada devido ao povo ter ido ali. E aí traz para nós, professor Samuel, que aquele princípio que nós aprendemos na Bíblia. Nós somos peregrinos nessa terra, nós não somos dessa terra, né? Somos passageiros aqui. E todo mundo tinha vários deuses. Sim. Israel tem um. Era um diferencial. Se Israel fosse ter imagem também, imagem para adorar também, e seguir outros deuses, que diferença de culto teria entre Israel e as outras nações? Perfeito. Nenhuma diferença. Tá todo mundo igual, é tudo um pacotão só, né? É um grande pacotão, como diz o outro, né? Não muda nada. A diferença é que... Então tem diferença. Israel não segue Deus, não segue deuses, não segue imagens.
Israel segue apenas ao Senhor Deus, e os cristãos também devem fazer assim, né? Não se cultua outro a não ser Deus. Nós não cultuamos, não prestamos culto a homens, a pessoas, nada disso, né? Nós cultuamos a Deus, né? E quando falamos de monoteísmo também, nós destacamos às vezes na Bíblia, usa-se a palavra Deus se referir a si mesmo no plural. Então isso é uma coisa para se preocupar, né? Assim, para a gente, por que será que Deus se dirige a si mesmo no plural, né? Em Gênesis 1 ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem. Em outra situação ele fala assim lá na Torre de Babel: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. É como se Deus conversasse com mais alguém. Será que seriam outros deuses, né? Será que teria outros deuses ali também com ele? Um detalhe da lição eu explico isso para vocês, tá bom? Mas é o único Deus, não tem outro Deus além do nosso Deus, do Deus de Israel. Depois a lição destaca a idolatria do Egito. O Egito, tudo era cultuado no Egito. A águia, os bichos, gato, né? O próprio faraó era um tipo de Deus. Tem tantos deuses lá, Amon, Ísis, né? Tantos deuses adorados no Egito. E eu até, quando eu estava pesquisando os nomes para colocar o nome da minha filha, né? E pesquisei um pouquinho, daí eu achei o nome bonito, Ísis. Ísis é um nome bonito, mas daí eu fui ver o significado de Ísis, né? E Ísis significa: eu não vim de ninguém, ninguém me governa. Imagina, profetizar isso aí na vida da minha filha, né? Não tem condição. Então, o Egito se destacou muito pelos seus cultos. Então, nas 10 pragas, que depende do ponto de vista agora, eram 10 bênçãos para Israel, mas 10 pragas para o Egito, né? Que Deus colocou, era nada mais, nada menos que Deus desafiando cada um dos deuses do Egito também, né? O Nilo, a água que vira sangue, né? O ar, cada praga que Deus lançava ali, era Deus desafiando: que eu sou maior que isso aí que vocês têm, né? Até que por fim, estava na mão de Faraó, segundo a cultura egípcia, era Faraó quem decidia quem morre e quem vive. Então, Faraó é o dono da vida. E no fim, qual foi a última praga? A vida. E morre quem? Os primogênitos. Todos os primogênitos que não tinham nas suas casas aquela marca do sangue do cordeiro ali, em todos morreram, inclusive na casa de Faraó. Era como se ele dissesse: quem é o dono da vida? É Deus. Ele decide até se o filho de Faraó vive ou não. Então está na mão de Deus todo o poder, né? A idolatria do Egito foi desafiada, foi assim, foi derrotada, na verdade, em cada uma das pragas que Deus lançou para libertar o povo de Israel do Egito também. Perfeito, professor Samuel. E quando o senhor fala na questão da idolatria, e nós sabemos que lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo, ao escrever aos Romanos, ele fala da idolatria dos gentios, né? O senhor mencionou que nós, os cristãos, não podemos idolatrar nenhuma outra divindade, nenhum outro ser, nenhuma outra pessoa, nenhum outro objeto. E Paulo, lá no primeiro capítulo de Romanos, se eu não estou errado, é o versículo 28 a seguir, ele vai tratar da idolatria dos gentios, né? Sim. Sabemos que nós, os cristãos, fazemos parte dessa questão do termo gentílico, né? Sim. Que vem de outras regiões. O significado do termo gentílico tem vários significados, mas também quer dizer, vem de outras regiões que não é. E aí, falando na questão aqui do povo hebreu, que não são hebreus, né? E Paulo, ele denuncia ali alguns defeitos. Sim. Ele denuncia alguns erros ali. E se nós compararmos, professor Samuel, com a atualidade, eu acho que nós, como crentes, não devemos tampar o sol com a peneira. A realidade, ela está aí, não adianta queremos colocar panos quentes na realidade. Sim. E Paulo, ele denuncia algo de mais de 2000 anos atrás, que hoje nós vamos olhar
e está acontecendo a mesma coisa. Sim. Homens amantes de si mesmos, nécios, infiéis nos contratos, homens que trocaram, e lá Paulo ele dá uma lista completa, trocaram o costume que Deus colocou, ou seja, a regra de Deus, né? Enfim, aí entra a questão do homossexualismo. Paulo ele tem uma lista muito grande, é a realidade da atual, pastor Samuel. Sim. E há de se um despertar muito grande, né? A gente tem que trazer um despertar muito grande em relação a isso, porque às vezes não vemos uma imagem de escultura e tal, mas a idolatria ela é algo real, né? E a idolatria, ela precisa nós temos que visualizar alguma coisa, né? O que vai cultuar e o que será cultuado depende muito daquelas coisas que vê, do que está observando. E é bem aí que está o contraste do cristão, do verdadeiro cristão com o mundo. Porque se nós somos um povo que é marcado pela fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Então a fé é a grande marca do povo de Deus em relação ao mundo. Então, o que nos sustenta em relação a Deus é algo que não depende de algo que tenha que ser visto. Então, aí está um grande contraste, né? Porque o que vai idolatrar, ele tem que ser observado, ele tem que ser visto. O inimigo, ele usa muito o visual das coisas, quando Deus já não depende de nada que seja visual. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, o culto vem hoje, a idolatria vem hoje, no meio evangélico também, com outra roupagem, também baseada na imagem. Porque nós não idolatramos hoje, você não vai encontrar numa entrada de uma igreja evangélica uma imagem de Maria, de São Sebastião, de São Francisco de Assis, mas você vai encontrar evangélicos idólatras sim. Perfeito, professor. Que idolatram um cantor, né? Chama um cantor famoso e ele vai, né? Esse dia eu estava num culto, o irmão falou assim, teve um pregador famoso que pregou lá, e o pregador famoso encostou na mão daquele irmão enquanto orava por ele, né? E daí aquele irmão falou assim, irmão Samuel, o irmão encostou na minha mão. Falei, e agora? Você não vai mais tomar banho? Porque ela encostou na sua mão agora. Então, cantor famoso, né? E canta os hinos, até os trejeitos, né? Imita até os cacuetes. Se a cantora está cantando, no meio ela faz uma declamação, declama também. E se ela falar assim em língua, você tem que falar igual ela está falando também, né? Que imita tudo. Então, às vezes é por idolatra mesmo, não aceita que se fale mal. Sabe? Eu tenho pessoas que eu gosto, que eu admiro, cantor, escritor e tudo, mas se eles pisarem na bola, tanto faz para mim, minha fé está em Cristo, entendeu? Não é eles fazer alguma coisa errada que vai fazer eu sair da igreja, nem nada disso. Não vão ver lá na igreja primitiva, quando os irmãos estavam congregando lá, o que aconteceu? Eles prenderam Pedro. Vai ver se o culto acabou. Vai ver se eles fecharam a igreja. Não vai ter mais culto que o pastor foi preso. Muitas igrejas neopentecostais hoje, se você arrancar o líder da cabeça deles ali, você acabou com a igreja. Achou a igreja. Não me darei ao luxo de citar nomes aqui. Né? Dá uma pesquisa, tá muito fácil de achar essa aí, né? Tem pelo menos umas 3 aí, ó. Se você arrancar o líder principal, você acabou com a igreja. Você acabou com a igreja. Esses dias, um certo culto, o personagem do culto não tem chegado ainda, aquela personalidade famosa não tem chegado lá ainda. O substituto ficou quase 40 minutos, fiz questão de acompanhar, explicando para o povo por que o fulano de tal não tinha chegado ainda. Deram um culto, perdeu um culto, deu para explicar por que o fulano não tinha chegado. Foram lá para ver Jesus? Não, claro que não. Né? Agora você acha, eu vou pregar numa igreja, me chamaram para pregar numa igreja tal. Do lado de lá chega o cantor falando de tal. Você vai ter 3 pessoas ouvindo eu pregar, mano. A minha mãe, a minha esposa, a minha filha de 2 meses não consegue andar para ir lá também, né? Mas enfim, o povo evangélico ele idolatra do jeito dele, né? Eu conheço irmãos que ligam para a igreja sede e perguntam assim: o pastor está aí? Não? Ah, tá.
aí vai para o cinema, né? Quer dizer, se o pastor tivesse, ele ia para a igreja, mas se o pastor não está, ele pega e vai para o cinema, para o shopping, para qualquer lugar. É um tipo de idolatria que nós praticamos também, só que de outra forma. Nós praticamos, os evangélicos, eles praticam a idolatria de uma outra forma também, né? Montam seus fã-clubes, seguem lá a pessoa, imita o pregador, imita o cantor, enfim, só não imita Jesus. Misericórdia. Amém, professor Samuel. Tem mais alguma coisa que a gente pode aprender nesse tópico? Aqui a gente fecha o bloco 2 da lição, que falou sobre o primeiro mandamento, o código monoteísta, idolatria do Egito, e o professor Gerson comentou a questão do como que Deus preservou o monoteísmo de Abraão, né? Que foi até bom ficarem afastados, porque se eles tivessem misturado, teriam perdido, mas foi bom os egípcios não gostarem deles. Assim eles preservaram a essência. Como é bom o mundo não gostar da gente, né? Assim a gente fica afastado e preserva a essência de Deus dentro de cada um de nós. Agora podemos ir para a exegese do primeiro mandamento, que é o terceiro bloco dessa lição. Glória a Deus. Então tá, a exegese do primeiro mandamento, professor Samuel, é o nosso terceiro tópico aqui, e a gente vê um aprendizado muito bom também, né? O comentarista Ezequiel Soares, ele traz aqui outros deuses, o ponto de discussão, né? Os subtópicos desse terceiro tópico aqui, né? E aqui o terceiro subtópico aqui, né? O terceiro item, o politeísmo. O que a gente aprende aqui? O que tem de a essência de maravilhoso para esse terceiro tópico? Abrindo aqui o terceiro bloco dessa lição, sobre a exegese do primeiro mandamento, primeiro dizer que exegese significa uma análise, né? É uma explicação ou uma interpretação que faremos agora. Isso é exegese, essa palavra complicadinha aqui, tá bom? A palavra Elohim, ela significa outros deuses. Então, ela se refere aos falsos deuses, mas porém o substantivo Elohim, ele tem duas aplicações, né? É usado para falar do conceito universal, tanto ao Deus verdadeiro, como aos deuses das nações. Então é importante ver agora aonde aquela palavra, o contexto dela, para entender o que ela quer dizer ali. Por exemplo, não pode analisar um versículo da Bíblia fora do contexto dele. É que nem você falar assim, a Bíblia diz que não há Deus. E diz mesmo, a Bíblia diz não há Deus, só que você isolou o texto. Né? Porque a Bíblia fala assim, dizem os ímpios no seu coração, não há Deus. E daí continua a explicação. Então não pode tirar o texto dentro do contexto, porque sugere muitas coisas, não é mesmo? Então a palavra Elohim, ela significa tanto ao Deus verdadeiro, como aos deuses das nações também, tá bom? Não tem complicação aqui não. O ponto de discussão, o autor lembra que ele usa a palavra diante de mim. Alguém tenta achar uma brecha aqui para falar assim, não, Deus proíbe o culto aos outros deuses diante dele, então a gente pode adorar a outros deuses em outras situações, né? Então eles tentam, tem que dar um jeitinho, né? Tem que forçar, porque eu quero fazer uma coisa errada, então tem que forçar o texto a se adaptar ao meu conceito, entendeu? É mais ou menos por aqui. Então Deus falou assim, que não é para ter outro Deus diante de mim. Então a gente pode adorar outros ídolos em outras situações. Não, porque a palavra hebraica para diante de mim aqui significa além de mim, acima de mim, ao meu lado, oposto a mim. Então, ou seja, em nenhuma situação, né? E aqui alguns católicos até mudaram a expressão deles. Eles não falam assim que estão adorando e que adoram outras imagens, nada disso. Eles usam falar assim, não, nós temos as imagens apenas para uma recordação, né? A imagem está ali, tudo apenas para recordar daquilo ali. Não. Ah, mas e Maria, irmão Samuel? Maria não devemos adorar a Maria? Não, claro que não, né? Devemos adorar a Jesus, né? A Bíblia fala assim que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então,
A própria Maria, se vocês forem ler a oração dela, uma mulher fantástica, uma mulher de Deus. A própria Maria, ela diz isso. Ela fala no seu louvor, no seu Magnificat. Maria diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria reconhecendo que Deus era o Salvador dela também. Então, se ela reconhece que Deus é o Salvador dela, por tabela, ela também está se reconhecendo como uma pecadora. Mas Maria pecou? Sim. Mas e o Papa João Paulo II pecou? Sim. E o Bento XVI pecou? Mas esse mais, né? Que esse até largou o cargo dele. Esse pecou um pouquinho mais. Mas enfim, a Bíblia fala assim: todos pecaram. Mas Samuel, e o meu pastor presidente também. O seu pastor presidente também. Todos pecaram, diz a Bíblia, e estão destituídos, eles estão afastados da glória de Deus. Só um homem não pecou: Jesus. Esse nunca pecou, mas todos os homens pecaram. Não houve quem não pecasse, não houve ninguém que não tivesse pecado, né? Outrora a palavra de Deus fala assim, professor Samuel, nesse mesmo sentido, que Deus ele encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia, né? Sim, está encerrado. Todos vocês são desobedientes e encerrou a conversa. Foi isso que Deus fez. Então não tem quem não peque, não há nenhum ser humano que não peque. Todos pecaram, a Bíblia diz assim. Só Jesus não pecou, né? Então esse princípio que nós temos. Então nós não adoramos nenhuma imagem, nenhum ídolo, né? De forma alguma, né? Ainda que alguns irmãos adorem a ídolo, como nós dizemos no bloco anterior, de outras formas, né? Nós não acreditamos, nós não adoramos outros deuses. Respeitamos os personagens bíblicos, Maria, Paulo, Tiago, todos respeitamos, temos a vida dele como referencial para nós, para seguir esses exemplos, né? Eu gosto de ler as histórias do apóstolo Paulo, mas jamais que eu vou orar e dizer: Paulo, intercede por mim aí. Ele vai dizer: você está ficando louco, ele não vai nem ouvir eu dizer, né? Mas ele não, jamais, nós não criamos que ele tenha esse poder. O intercessor e o mediador entre Deus e o homem é o próprio Jesus Cristo, né? A Bíblia fala sobre isso lá em Hebreus também. A Bíblia fala assim: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas temos um sumo sacerdote, que como nós, em tudo foi tentado. Então Jesus é aquele que intercede por nós, né? Que intermedia a nossa relação, que liga o homem com Deus, e mais ninguém, né? E interessante, professor Samuel, que o pessoal católico, né, diz que o intercessor é Maria, né? E numa discussão, uma conversa que eu tive com uma pessoa do local de trabalho, e ela dizendo, né, eu consegui comprovar para ela que a questão da idolatria estava errada. Aí ela, concluindo a conversa, ela disse assim: sabe o que é? A gente sabe que imagem e escultura Deus já condenou, só que agora para tirar da igreja agora vai ser difícil. Diz que agora para tirar vai ser difícil. Algumas vezes, alguns pontos da Igreja Católica voltou atrás, como João Paulo II pediu perdão pelas pessoas que morreram nas Inquisições, né? Ninguém podia discordar da igreja, né? Discordasse da igreja estava morto, né? Era assim. Então, e outras vezes, durante muitos séculos, a Igreja Católica pregou sobre o limbo. O que era o limbo, né? O limbo é o inferno para criança. Não sei como é que é, o sistema escorregador, cai num laguinho de fogo ali embaixo, mas é o inferno para criança, porque ninguém pode ser salvo se não for batizado na Igreja Católica. Então ela ensinava assim. Só que acontece o seguinte: a igreja começou a crescer muito, isso foi com Bento XVI. Começou a crescer muito na África, onde a mortalidade infantil é absurda. Acontece casos na África das mães darem nomes duplos para os filhos. Por exemplo, Samuel, e o nome do outro também é Samuel, porque ela sabe que um vai morrer e ela vai ter um filho chamado Samuel. Estou dando um exemplo. Então, e também o Bento XVI, até onde eu vi, ele tem uma irmã que morreu com alguns meses de idade, que não chegou a ser batizado na Igreja Católica. Então, ele nunca foi a favor dessa ideia do limbo, e ele era um papa muito teológico, né? Não tão popular, mais teológico, mais letras, né?
Então ele pega e corrige isso, ele fala, não existe limbo, né? E não tem fundamento bíblico para o limbo. E daí a partir de então é com Bento XVI que a história do limbo deixa de existir, não existe mais limbo, né? Então quer dizer, ela voltou atrás algumas vezes, né? Mas a questão agora de Maria já é uma coisa que está muito mais centralizada ali, né? E também a Igreja Católica toma as encíclicas papais como se fossem a própria palavra de Deus. Então, se o Papa escreve um texto, por exemplo, uma encíclica para os fiéis, o texto do Papa e a palavra de Jesus em Mateus 5 vale a mesma coisa. Nós já não acreditamos assim. Para nós, nada se compara à palavra de Deus, né? Mas se o pastor presidente da convenção disser tal coisa, vamos ouvir, vamos obedecer, atentar, mas dizer que a palavra do pastor maior na convenção tem o mesmo valor que a palavra de Jesus, não, aí já não, aí é uma outra questão. O canon foi fechado já. Então a Igreja Católica tem essa ideia muitas das vezes, né, de comparar as encíclicas como sendo a própria palavra de Deus. Então voltou atrás algumas vezes. João Paulo II chegou a pedir perdão pelas inquisições, pelas pessoas que morreram, mas assim, outras questões continuam ainda fechadas, intocáveis, não serão mexidas tão cedo. Maravilha, professor Samuel. Vamos falar aqui então sobre o politeísmo, é isso? Para fechar esse bloco, o que nós aprendemos aqui? O politeísmo atualmente está em voga nas religiões, muitas religiões orientais trazem o politeísmo, né? Seitas também trazem o politeísmo. Tudo é bom, todos os caminhos levam a Deus, todo mundo tal, né? Tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Então, essa é uma filosofia politeísta, né? Existem muitos deuses, não é a filosofia que a Bíblia adota, que nós adotamos, pois bem. Não mais a dizer, professor Gerson, a questão do politeísmo. Atualmente, dos mais conhecidos aí está o hinduísmo, né? Que tudo adora o planeta Terra, adora a Lua, o Sol, né? Enfim, são outros modos do politeísmo, né? A Terra, né? Ganha outros nomes, né? De Hera, né? Enfim, são outros modos. O politeísmo se moldando às necessidades modernas, mas ainda assim o politeísmo na sua origem apenas se adaptando, mas ainda muito vivo em nosso meio, ainda muitos deuses ainda nos nossos dias. Perfeito. As agências missionárias, professor Samuel, na janela 10/40, né, já está se adaptando a essa realidade, até que o senhor está dizendo aí da questão do politeísmo, para poder levar o evangelho também a esse povo, né? E aí me recordo lá em Atenas, Paulo, no capítulo 17, em Atos, quando ele chega ali e vê toda aquela questão daquela idolatria dos atenienses ali, e como o senhor já mencionou em umas aulas anteriores que tivemos, Paulo ali ele dá uma aula de missão, né? Paulo dá uma aula de missiologia, missão transcultural, né? Porque ele respeitou a fé daquelas pessoas. Chegou lá, observou, olhou. Quando ele foi dar a palavra, ele falou: varões atenienses, bem vejo que sois muito religiosos. Né? Ela atentou para aqueles ídolos ali. Não chegou como um certo pastor fez, né? Chutando uma imagem, a imagem da santa, né? Da santa na televisão. E alguns crentes acharam bonito, né? Um crente sem educação também acharam bonito, né? Porque jamais que uma pessoa educada, com mínimo de sensatez, vai chegar chutando um objeto que para outra pessoa é sagrada. Como eu não gosto que ninguém rasgue Bíblia ou chute Bíblia, eu não gosto, eu também não vou ofender a fé do outro. Perfeito. Ah, mas o outro lá está adorando o ídolo lá, e está adorando a imagem, eu vou lá chutar. Então você merece uma cadeia. Você merece a maior cadeia que tiver no seu bairro aí, você merece, né? Um crente que não respeita a fé do outro, né? Houve casos no Brasil de crente invadir igreja católica para quebrar a imagem.
Isso é um absurdo, irmão. Não tem condição. Né? Aqueles extremistas. Isso é extremismo. Lá na França, né? Por questão do Maomé chegando atirando. Não gostei do desenho do Maomé. Vou matar 3 ali agora. Que é isso? Como a gente vai chegar? Né? Então não tem condição. Se eu ver um crente, mesmo da minha igreja, mesmo que for da igreja que eu congrego, entrar numa outra igreja católica para quebrar, eu sou o primeiro a chamar a polícia. Perfeito. E eu seguro ao policial. Esse louco aqui, ó, pode levar. Eu levo depois a Santa Ceia na cadeia para você lá. Né? Não tem condição. A gente não pode jamais concordar com um crente desrespeitar a fé de outra pessoa, porque a outra pessoa não segue o mesmo Deus que ele segue. Perfeito, professor Samuel. Perfeito, professor Samuel, uma lição maravilhosa, nessa lição 3 que estamos aprendendo agora. E para fechar esse o último bloco, né? O bloco 4, o monoteísmo, né? Eu só gostaria de comentar algo que eu achei interessante, professor Samuel. O comentarista da lição, ele fala que os judeus, eles citam 3 vezes ao dia, né? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Eu fico imaginando um judeu quando ele levanta de manhã, toma o seu café da manhã, olha no espelho, não sei, eu estou fazendo aqui uma conjecturação, e ele talvez olha para o espelho e recita 3 vezes: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e recita isso 3 vezes. Foi o comentarista da lição, o Ezequiel Soares, que fez. Parece que tem muito crente que precisa assistir esse vídeo ou vir para a escola dominical aprender essa lição, porque ele acha que perde quantas vezes no dia ele fala Nossa Senhora, né? Quantas vezes ele perde no dia. Porque precisamos aprender, né, com essa questão do judeu, porque a integridade com eles aqui em relação a Deus. E eles repetem isso, isso fica memorizado, eles não esquecem disso nunca, em nenhuma situação. E é nesse ponto aí que o anticristo vai bater lá na frente. Por causa disso aqui, o anticristo não vai ter êxito lá, quando ele querer ser adorado. E justamente por o povo de Israel já saber que só pode adorar um Deus, né? Falam isso de manhã, falam isso à tarde, falam isso à noite. Eles acordam e já: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Eles recitam isso diariamente. E quem dera nós também recitássemos isso diariamente também, né? Isso é muito bom, parece meio lavagem cerebral, né? Mas é bom dar uma lavada no cérebro de vez em quando, porque tem muita besteira que entra e acaba ficando na cabeça da gente e fica aquelas coisas. Já viu aquelas músicas que você ouve que passa um carro tocando, fica na sua cabeça o dia inteiro? É bom repetir umas palavras para ver se lava um pouco a nossa mente dessas coisas, né? Então, nesse estatuto aqui, no monoteísmo, no último bloco, o monoteísmo, o povo precisava ser instruído para viver em obediência e no temor de Jeová, e assim possuir a terra dos cananeus por herança. Né? Esse mandamento vinha porque o povo precisava dessa instrução. Do ponto 2, considere então o monoteísmo, né, o maior de todos os mandamentos, né? Essa é a confissão de fé do judaísmo. Ainda hoje os judeus religiosos recitam-na 3 vezes ao dia. Então só adorar a Deus, nada de adorar pessoas, né? Seres humanos, figuras humanas, nada disso, né? Alguns evangélicos que são atletas de futebol, eu me esqueço agora, são tantos que jogam futebol e são também, e perguntaram para um desses esses dias, né? Você é o ídolo desse grupo? Você é o ídolo do seu time? Ele falou assim: não. O exemplo. Eu não sou ídolo. Ele dizia, né? Ele já tem dentro dele que ídolo não é algo assim, teologicamente que agrada ao Senhor, né? Por último, fechando o monoteísmo, a lição coloca e lembra aqui, no último bloco, fala sobre a tão falada Trindade. E como é que fica agora, né? Deus é único? Como que Ele é único, né? Sendo que fala sobre a Trindade, né? E aqui é complicado, não é tão simples assim quanto parece, porque na lição Jesus fala assim, eu irei, João 14,16, né? Eu irei, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Então são 3 pessoas se relacionando aqui, né? Eu vou pedir ao Pai para que Ele vos envie o outro. Então tem 3 aqui. Então nós cremos na Trindade, acreditamos na Trindade.
né? Agora, muitos grupos evangélicos também não acreditam. Grupos evangélicos não creem na Trindade, né? São unicistas. Por exemplo, se você for procurar vídeos aí na internet, você vai encontrar um pastor de um grupo musical muito famoso que defende o unicismo, né? Só Jesus, só adora Jesus e tal, e chega a dizer que Deus não é um bicho de 3 cabeças, um ser de 3 cabeças, que ele não acredita que Deus seja trino. E aí a gente canta os hinos, os grupos cantam os hinos e tal. Imagine, daí você vai, coloca nas igrejas os hinos, eles cantam os hinos, legal, daí um novo convertido ouve lá, olha que bonito esse hino, vou querer conhecer mais um pouco desse pessoal aqui. Aí começa a entrar na cabeça dele um monte de coisas ligadas ao unicismo. Aí você vai pregar um dia lá, falar sobre a Trindade, e ele vai falar assim, não, como assim Trindade? Isso não existe. Não, existe sim, então não. Isso não é um grupo que vocês cantaram agora há pouco aí, aprendi com eles lá, pelo pastor deles, que não tem Trindade, não existe Trindade, né? Então, cuidado, muita prudência aí, né? Eu não sou pastor, não dirijo igreja, se eu fosse, não cantaria, não deixaria cantar, né? Hinos de um grupo que não professa a mesma fé que a gente professa. Isso vai só confundir as pessoas. Eu vou lá pregar sobre a Trindade, daí ele vai cantar um hino de um grupo que não acredita na Trindade. Então fica muito estranho. Batendo contra o outro, não tem sentido. É incoerente demais. Perfeito, professor Samuel. Eu aprendi muito nessa lição. Espero que você, professor, que tem nos acompanhado, que está nos assistindo aí, tenha aprendido também. A conclusão da lição, ela fala assim: aprendemos na presente lição que Deus revela a si mesmo no seu grande nome e que a nossa adoração deve ser exclusiva. Eu gosto de enfatizar isso aqui, porque às vezes estamos dando a adoração que é exclusiva do Senhor a outras coisas, a bens materiais, a personalidades, a pessoas, enfim, né? Deus revela a si mesmo no seu grande nome e a nossa adoração a Ele deve ser exclusiva, pois Ele é singular, né? O Espírito Santo mostra que o primeiro mandamento é muito mais do que uma simples apologia ao monoteísmo, mas diz essencialmente o que Jesus nos ensinou: ninguém pode servir a 2 senhores, não há como, né? Não há como. Então, professor, que você venha nessa lição, debaixo aqui, como eu venho falando várias vezes, professor Samuel, de muita oração, que você venha orar, pedir direção a Deus, porque aprendi uma coisa, professor Samuel, é muito importante, isso eu recomendo ao professor de escola bíblica dominical. Você tem que ter 2 coisas na sua vida: o ensino da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus e oração. Se você tiver só o estudo, você fica letrado, né? E se você tiver só oração também, você fica meio careta, meio cafona, né? Então você tem que saber dosar essas 2 coisas, né? O ensino, o estudo da palavra de Deus e oração. E aí você vai conseguir ter graça de Deus para poder lecionar com autoridade, para conseguir alcançar o objetivo que é proclamar o Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida e você possa dar aí no domingo de manhã uma boa lição de escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.